Mara Romano, poesia. Feliz Dia da Poesia. Então, eu vou ler um poema muito caro para mim. E esse poema eu vou dizer os verbetes após ler o poema. Se depois achar interessante, reescute, sabendo quais são as palavras, ok? Faz tempo que eu não gravo uma poesia. Estou aqui de novo no meu mezanino. E esse poema tem uma ilustração, vou mostrar mais adiante. E se der, eu vou colocar um outro poema que tem nesse livro, do livro Phasma, ok? Deixa eu apoiar aqui. Vamos ver se eu consigo manusear tudo ao mesmo tempo. Ok. Eu tenho que posicionar o texto para fazer essa leitura, né? Eu queria deixar erguido, mas eu fico com a mão tensa e acabo não conseguindo uma boa imagem, né? Vejamos se consigo uma coisa. Desculpe. Ok. Hoje, dia 21 de março de 2025, eu vou ler Rosacea, de 18 de novembro de 2020. Vamos lá. Filipêndulas circunscritíveis de amor, em pêndulos de pétalas rosa dos ventos, luar rendilhado a melanchier nível, infinito obtemperar de acépalo. Comeal, espiracéia branca circunstelar, interranhura dos lábios deletérios, a luz vitrificada através do nártex, maravilhosas pupilas inflorescências, o beijo do vento rubus, transnoroeste, rosear estrelas, abóbada celeste, amar a explosão do rosalgar Damascena, rosacéia, paixão, circunstanciar Gilênia, os orvalhos e pantos estereótipos, ser divino encanta flores, rodotipos, azul, piros, malos, prunos, actinomorfa, luzes de ascensão, circundução, pérola, gótico, traceria, fragaria flamejante, adeus, circunvago, falogia, amante, rosaceai para sempre, circundante. Os verbetes são rosacea, da arquitetura, grande abertura circular com interseções decorativas, em formato radial, feita em traceria, trabalho ornamentado em pedra geométrico gótico, vitrais, como ampliação do óculo romano, em formas de rosa, pétalas,
e elementos cristãos. O ornamento gótico, através da luz e cor, faz contato com a espiritualidade. Ascensão ao sagrado. No gótico flamejante, tardio, um desenho rendilhado traceria. Filipêndulas. Ulmeira, rainha dos prados, planta perene do gênero botânico pertencente à família Rosaceae. Folhas verdes, folhas brancas, aromáticas, usadas para dar sabor a vinhos. Medicinal, adstringente, calmante, cicatrizante, para febrífuga e sedativa. Essa é a planta. A melanchier, planta da família Rosaceae, amelanqueiro, cujos frutos são drupas. No caso do amelanchier ovalis, frutas da cor azul-preta. Diacépalo, caracteriza sépalas livres entre si. Nártex, da arquitetura, zona de entrada de um templo, paraíso. Rubus, da botânica, amora, rubus rusifolius, amora vermelha, referencia em versos elogiosos ao ser amado. Rosalgar, do árabe, Raj al-Gar, nome vulgar do óxido de arsênio, empregado como pigmento em pirotecnia, sulfeto natural de arsênio, de cor vermelha. Damascena, espécie de rosa. E panto, fusão da estrutura floral sépala, pétala e estame. Deixa eu ver uma coisa. Quando eu falo azul, pirus, malus, prunus, né? Aí tem uma referência aqui. Referencia rosa azul, significa o alcance do impossível, o verdadeiro amor eterno. Denominações pertencentes à família botânica Rosaceae, que são rubos, são plantas, amoreiras, damasqueiras, cerejeiras, malus, macieira, fragaria, morangos, pirus, pereira. Actinomorfa, simetria radial. Circundução, movimento de rotação do maxilar inferior em torno do eixo constituído da articulação temporomaxilar. Movimento de rotação. Pérola, faz alusão à saliva, abertura da boca, movimento de recepção do beijo. Falugia, flor em plumas, espiraceae. Nossa, até eu me embanando. Flores brancas do hemisfério norte. Rodotipos, flores com as pétalas rodadas, ambas da família Rosaceae. Agora, tem dentro aqui do livro, né, do livro Phasma. O livro Phasma é uma ficção, porém ele vai trazendo uma linguagem poética e no final tem uma sequência de poemas, né? E o desenho, o esboço do desenho deste poema, não sei se vai aparecer aqui no computador, se vai registrar. E o desenho é uma aquarela mista com desenho a lápis. É uma mescla. E nesse desenho foram simbolizados a rosa, que é da rosaceia, a estrutura de uma abóboda com uma entrada de luz, né? Que é esse elemento que eu falo logo no início do poema. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui.
a luz vitrificada através do nártex. O nártex é uma entrada de templo. A própria rosácea, ela tem essa abertura para a entrada da luz. Então, o desenho foi concebido uma luz que transpassa e traz toda a vida de cores para um personagem que está como uma estátua. E existe essa abóboda desenhada mais atrás, conceitual, inventada, baseada em memórias de igrejas antigas. O que é essa abóboda de igrejas? São vigas que se apoiam umas nas outras. Essas forças são uma contra a outra e o resultado dessas duas forças são o equilíbrio, a suspensão de um telhado, de uma abóboda. Então esse poema tem essa questão, é um embate entre duas pessoas cujas forças se anulam, se apoiam e causam e conferem, né, essa estrutura. Então uma depende da outra. O equilíbrio existe porque existem essas duas forças. E o transpassar dessa luz é como a vida chegando. A vida, a bênção, o divinal. Então, esse ser é apresentado nessa poesia como um ser divinal, como um ser criador dessas espécies que são baseadas na rosácea. Então, são inúmeras, são desde flor a árvores frutíferas, né, que foram pesquisadas. E muito tem de um conceito anterior, de um poema que eu fiz, poema, na verdade, um texto longo, que era chamado Viridário, sempre em termo. É um texto abstrato que foi pesquisado todos os elementos, né, de um parque de elementos naturais, belezas naturais e botânica, jardins botânicos e botânica, o estudo da botânica. E eu fiquei por mais de 5 anos estudando para chegar naquele texto lá. E esses conceitos botânicos, eles acabaram ficando em muitos textos meus, de muito tempo já, né? É tipo uma característica que está presente. Nesse caso, é um jogo de palavras que vai trazendo todos esses elementos do amor, o florescimento do amor nesse equilíbrio de harmonia. Então, acho que foi uma coisa onde eu consegui trazer a resultante do todo o livro em relação à relação de duas pessoas, de amores que são indefiníveis, que vão além de questões mundanas, humanas. E era esse o ensejo desse texto. Então, o desenho final aqui é uma abertura simplesmente no nada, não tem um suporte. Ela está sobre elementos da natureza, simbolizados em flores indescritíveis. E as luzes que saem do vitral vão respingar e trazer essa vida, essa existência. E essa estrutura é o que eu falo, são apoios de vigas, de todos, na verdade deveriam ser duas, né? Mas como é uma abóbada que tem a abertura da rosácea, como se tivesse lá os elementos
naturais de rosa e tal. Então, traz essas cores, essas nuances para o desenho. O desenho foi elaborado na mesma sessão, digamos assim, da feitura do texto. Não sei se é o mesmo dia. Esse desenho foi feito depois. O esboço dele foi feito antes. O desenho tem uma espécie de um estudo que foi mais para elaborar a ideia das luzes. É um rabisco. E aí era onde eu registrei a ideia do que era a poesia do Rosacea, ok? Bom, eu vou seguir com mais um texto aqui, sem dar muita explicação, fica para uma outra vez, mas para celebrar a poesia, porque afinal não é sempre que eu consigo parar um momento para fazer isso. E aqui nesse ambiente, tenho ali uma aquarela, mais atrás, que é uma cena do próprio livro Phasma. É um momento de uma jornada que ele chega num pico e aí tem um pássaro vermelho. Então eu desenhei ali naquele quadro. Gosto muito dele, ele fica sempre ali. E esse quadro, essa pintura, essa aquarela representa uma outra poesia que futuramente, quem sabe, eu possa gravar melhor e explicar, porque existe um áudio meu a respeito daquele poema, que é Soidade, conjunção Phobos e Deimos. Então essa poesia ela tá gravada, mas eu quero fazer um vídeo. Tem essa pretensão faz tempo, que com esses problemas todos da visão, muitas coisas foram um momento desanimador. Mas vamos lá. Eu vou ler, não esse aqui, porque senão ficaria uma poesia mais alongada. O nome da poesia está escrito assim, Saisirak e Kamilk, mas na verdade as letras estão invertidas, estão espelhadas aqui, né? Aí tem um primeiro verso destacado. O desejar lacrimal de cada poro, neviscar em leite adocicado da tua madeira, do toque em sentidos, teor do movimento marmorizado, chocolate, a cor do teu labiar, amor estrelado. Caminhantes, dedos amantes, assopram inaudível apito, rodeados das roseiras depenadas do calafrio. Cada inclinação explora tridimensional brio, o serpentear guardado da língua na caldeira de movimentos lábeis, o porejar iminente entre os nevares faiscantes de gotas espadadas dos filamentos eletrizantes, cavalgar itinerante, cavalgar rompante, pubs em queda livre, gelo do mergulho no triângulo das Bermudas, a guitarra geme as ondulações denudas. Um crescente contorcimento de contraídos músculos, tentáculos despejados entre dedos de filamentos minúsculos, milhares de sensações, cabelos, apelos das mãos arbóreas ao cerebelo. Olhar profundo, sabor nota de fundo, sorrir dos perfumes, o suor que se acende pulverizado, como a luz dos teus olhos fios de seda. As cores de dunas se espreguiçam no arcado curvo de paixão parabólica e uma figura se desenha no tramado algodão liso desse sudário, circunfluindo evadidas gotas de leite, no torvelinho entre sombras das cores,
que refrescam e aquintam rostos do madeiramento. O tablete de chocolate derretendo, espatifa como mão de estrela cadente. Os dedos superficializam o movimento. Entre o branco e o marrom, surge a feição dessa flor. Como fortuito descobrimento, diversos lábios derramados curvos incertos, de espinhenta rosa do deserto. Carícia do lábio que se inclina, carícia das pestanas que se cerram, carícia das sofreguidões que se afogam no derreter do bico em roséola. O andar deitado em mansidão, o roçar mínimo entre as peles e os sulcos, que do rosto os dedos colhem as rugas, de cada filamento tecem uma cestaria, que enquadra penumbra e pequena penetração do sol, um olhar entorpecido em calores frios. E com os braços dentro do tecido, os rostos se perfilam. As mãos amparam a flor amanhecida, como aranhas circundam, aferroam as vaginas, como o chifrar de um rinoceronte. Neviscam as faíscas cintilantes, neviscam os fogos mordazes, neviscam os suores que se aglutinam, escorridos nos vidros das milhares vidraças, nos olhares queimados dessa suave orgia. O cavalgar trota manso no final, entre as vagas sombras entrelaçadas de torneadas, como eletrificar que percorre, eriça os pelos na gestação de seu despontar, eriça a tez como assopro de um desejo, que somente certas e exatas mãos são capazes de alisar. O sol oculto entre o convulso sentir, o chamuscar, o sentir de que se marmoriza em um sabor aromático perfeito combinado, de um amor acariciado depois de tanto tempo. Como um movimento que flutua, como um decaimento planado, como um momento infindável, o dedo se aproxima do lábio, e sem tocá-lo desenha os traços, como a pintura dentro da concha, um nácar, como a perfeição das cores que atravessam os átimos dos ares como poeiras inclinadas através da rosácea. Confundem as cores em branco mármore e o amadeirado do seu corpóreo azalea. Braços reerguem como um lince, arqueando a coluna sobrepõem-se, cabeças que giram, as turbulentas folhas caídas dentro de suas abóbadas, dentro do batimento máximo, ensurdecedor de sentimentos, dentro de seus absurdos ouvidos. A carícia arrepia os tímpanos, como vigoroso piano tocado com as línguas. Insensorial degustar anômalo, a acender, lamparinas serpenteadas em combustão de prazeres, elevando-se como balões as anêmonas. Enquanto eu sentia agora, recordava insone as horas da madrugada, recordava as linhas da dança de tua boca, recordava o deserto de impossível orvalho, sentia eletrizante a carícia que explodiria no nascer do dia, e com certeza eu sabia, media com os olhos os desenhos da pele, cada poro tomado da água tardia, que a palma de minha mão reconhecia. Uma explosão tomou através do sacro, os raios cortaram radiais. Desse eletricutar acordei, nas espirais que me reanimaram. Um forte estremecimento tive, os olhos dilataram pupilas, em apaixonados beijos nos meus braços eu te senti. O amanhecer sobreveio no encontro do meio-dia, que desse-se tudo que merecias, em um sudário ficasse irradiado nas cores rosáceas de nosso clímax. Muito obrigada por ouvir. Muito obrigada. Um excelente dia. Recomendo muito a poesia do Gabriel Garcia Lorca. Ele é um grande poeta que eu adoro. Tenho
uma obra completa dele, e bilíngue, inclusive, né? Recomendo muito esse livro. Um abraço, hoje está um dia maravilhoso. Eu vou ficar aqui com o meu trabalho e espero que futuramente eu possa registrar outras poesias. Muito obrigada, muito obrigada. Ali é o cantinho de guardar meus materiais de pintura e tá tudo uma bagunça porque vou rearrumar aqui muito em breve. Tchau.